Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar novamente até você com mais um programa Escola Bíblica, trazendo sempre uma reflexão sobre a palavra de Deus, uma lição especial. Esse programa que é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Marabá. E você, querido irmão, amigo, telespectador da Kairos, é nosso convidado a permanecer nesse programa. Nós estamos em nossa igreja, na Escola Bíblica, reiniciando um novo trimestre e trazendo uma lição nova, uma lição muito boa, uma lição que vai tratar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje, a lição de número 1 traz um tema de introdução, um tema que vai apresentar toda essa revista e vai falar sobre os dons como um todo, né? Ou seja, e deu dons aos homens. O Senhor Jesus Cristo, ele concedeu dons aos homens. Qual o propósito desses dons? O que são esses dons? Como compreender o agir do Espírito Santo no meio da igreja, através da vida de cada um de nós? Eu convido você a permanecer conosco e assim aprender. Hoje, de modo especial, aqui com a presença do nosso querido evangelista Wallach e também com o nosso querido diácono Daniel Levi, que é professor ali na Escola Bíblica Dominical do Templo Cidade Nova, nos brinda hoje com a sua presença. Mas antes de já começar aqui, ouvindo nossos companheiros, nossos colegas de bancada, eu quero convidar você a fazer uma oração ao Senhor, pedindo a inspiração daquele que é o capacitador da igreja, o orientador, o Espírito Santo. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão ao Senhor por tudo, por esse momento tão especial, por esse programa, Pai, por essa porta que se abre para nós, porta para a evangelização, porta para a pregação, porta para anunciar o Teu reino. Nesse final de semana, onde se convencionou comemorar, Senhor, a Tua morte, a Tua ressurreição, nós queremos com gratidão te agradecer, Senhor, e pedir a Tua ajuda, a Tua inspiração. Usa os Teus filhos que estão aqui conosco, usa cada professor aí também na classe, na sala de aula, na igreja, usa cada um daqueles que o Senhor chamou para fazer essa grande obra. Nossa gratidão e oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a nossa lição de hoje fala sobre dons. O título da nossa lição é E deu dons aos homens. Acompanhe comigo o texto áureo da nossa revista, que vai ser lançado aí na tela para você. Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática nos ensina, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. E a lição bíblica em classe, ela está contida em Romanos capítulo 12, dos versículos 3 até o versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 aí. E também pode abrir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 12, a partir do versículo 4 ao 7. Você pode acompanhar a leitura. Versículo 3 de Romanos 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom
em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Tema riquíssimo sobre dons espirituais e ministeriais. Durante todo esse trimestre, você que é professor aí, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, vai estar aprendendo esse tema tão interessante, onde na nossa revista será falado sobre os dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução, ministério apostólico, ministério de profeta, de evangelista, de pastor, o ministério do mestre, o ministério do presbítero, do bispo, do ancião, do diácono, enfim, toda essa gama de dons que Deus concedeu aos homens para cumprir o propósito dele aqui na terra. E eu quero começar com muita alegria aqui com o nosso querido evangelista Wallach. Lição maravilhosa, não é, evangelista Wallach? Antes de passar para o senhor, eu queria fazer uma ponderação no sentido de que eu vejo aqui, queridos irmãos que nos assistem, ao atentar para essa lição de hoje, eu vejo um Deus organizado. Evangelista Wallach, eu vejo o reino de Deus como um reino organizado, segmentado, onde tudo está no seu devido lugar, e vejo essa diversidade de dons e a concessão de dons múltiplos para a igreja, como também uma decorrência desse reino do Senhor que é organizado. E quando a gente começa a compreender e a aprender mais sobre o reino de Deus e sobre os dons, a gente então começa também a ser mais útil nesse reino, a compreender o chamado de Deus para a nossa vida, a se colocar na posição que Deus quer e a usar a capacitação que Ele nos deu. Evangelista Wallach, o senhor também vê, como o senhor vê a organização do reino de Deus e também na perspectiva dos dons espirituais? Pai do Senhor, amados, é com muito prazer, é com muita honra, agradecendo ao Senhor Deus por mais esse momento que nós temos aqui de aprendizado da palavra de Deus, de ministração da lição referente à nossa escola bíblica. E essa revista, assim como as outras, está formidável. Dons espirituais e ministeriais. Eu digo isso porque, pastor Marcos, diácono Daniel, nós estamos tratando da nossa casa, né? Daquilo que nós realmente acreditamos, daquilo que nós acreditamos e que acaba nos diferenciando, né? E eu não falo isso não de um ponto de vista agressivo, pelo contrário, falo isso do ponto de vista da nossa crença, do que nós cremos, do que nós acreditamos e do que nós vemos o mover do Espírito Santo agir nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos e da nossa igreja. Mas como o pastor Marcos bem mencionou, nosso Deus é um Deus organizado. O reino de Deus é um reino muito organizado e tenha plena certeza disso. Então, quando nós falamos em reino organizado, na palavra organização, nós lembramos que o nosso Deus é um Deus de fundamentos e um Deus de princípios. Vou pegar uma passagem bíblica, não vou ler, mas vou só citar 1 Coríntios 14, 33. Apesar de ser no Novo Testamento, mas se aplica para o início, que nós estamos falando do Senhor Deus, ele vem nos dizer que todas as coisas de Deus são feitas com ordem. Ou seja, você nunca vai ver a palavra de Deus, o nome de Deus envolvido numa desordem. E aí, pastor Marcos, como nós falávamos aqui em off, só pegando o gancho, logo em Gênesis,
capítulo 1, versículo 2, na última parte do versículo diz assim: E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí nós temos aquela interpretação que nós acreditamos que o Espírito de Deus estava trabalhando já ali como ornamentador desde a criação. Desde a criação, o Senhor Deus, preocupado com a ornamentação do seu reino, claro, celestial, mas também com a organização do planeta Terra. Nós estamos falando aqui em duas dimensões. Mas seja qual for a dimensão, seja a dimensão humana, enquanto o ser humano carne, o planeta Terra como mundo, mas também no mundo celestial, nessa seara, nessa dimensão espiritual, o Senhor Deus também faz questão de demonstrar a sua organização e, por isso, venha trabalhar conosco, venha nos presentear com os dons que nós trataremos durante a nossa lição. Então, só para começar a nossa lição aqui, no autor da nossa revista, ele trata da nossa lição dos dons no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E em ambas as situações, pastor Marcos, nós vemos que o significado da palavra hebraica Natan significa dar, que seria o dom, né? E também no Novo Testamento, já no grego, que nós temos aqui a palavra didome, também significa dar. Então, partindo dessas premissas, nós chegamos já a algumas conclusões no início aqui da nossa lição, que nós temos um Deus organizado, com princípios, fundamentos, e que nos presenteou, porque o verbo aqui é dar, com os dons sobrenaturais, com os dons divinos dos quais nós acreditamos, para que nós pudéssemos aqui trabalhar em seu reino e com o propósito de acrescentar cada vez mais e inclusive numericamente a sua igreja aqui na terra. Maravilha. Querido diácono Daniel, bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que o senhor também nos falasse um pouquinho sobre essa noção que nós devemos ter biblicamente sobre dons e dons espirituais e como dádiva também para a igreja, aqui na perspectiva do ponto 1 da nossa revista. Fique à vontade. Olá, paz do Senhor. Para nós é uma alegria nós estarmos aqui participando do programa Escola Bíblica. Estudar a palavra de Deus é algo bastante prazeroso e nós temos certeza que esse programa vai trazer da palavra de Deus, da verdade de Deus para o nosso coração. E você, que nos assiste, você pode, com tranquilidade, vai poder desfrutar da verdade de Deus e sentir essa alegria de descobrir aquilo que Deus diz sobre dons espirituais para a sua vida. Essa nossa nova lição, essa lição do trimestre, é um tema muito desafiador. Ao mesmo tempo, ele nos leva para uma visão prática da vida cristã, que ele se refere à nossa atividade. Ele se refere ao próprio Deus operando em nossa vida. Então, isso é algo mesmo grandioso, porque nós, que não éramos povo, que era o povo que vivia em trevas, e agora vimos a grandiosa luz do Senhor Jesus, agora somos seus vasos de barro e podemos ser usados por eles através dos dons espirituais. Então, eu te convido a você, que vai estar conosco, nos acompanhando em cada lição dessa revista, a estar buscando cada vez mais esse conhecimento dos dons, essa praticidade dos dons espirituais. E, acima de tudo, experimentar na sua vida, vivenciar isso na sua vida, que é algo tremendo, que é viver o reino de Deus. É muito interessante essa primeira lição, porque ela já começa com um tema muito sugestivo. A nossa primeira lição, o tema dela é "E deu dons aos homens". E é muito importante a gente entender que isso é uma verdade bíblica, isso é uma realidade bíblica. Deus, de fato, deu dons espirituais a cada um de nós. Você que nos assiste, você pode entender isso, que você recebeu dons espirituais de Deus.
Para isso, a palavra de Deus também nos orienta a buscar e a descobrir esses dons e caminhar neles. Mas isso nós vamos descobrir e entender no decorrer da revista. O tema de hoje, ele fala inicialmente para esse fato, ele chama atenção para esse fato, que Deus nos deu dons espirituais. Esses dons espirituais, eles estão totalmente firmados nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É importante a gente frisar isso. Quando você vê o texto áureo da nossa lição, que fala lá em Efésios 4:8, esse texto, Paulo está citando um salmo, ele está citando a escritura do Antigo Testamento. E, baseada nessa escritura, ele pôde trazer um entendimento sobre dons espirituais para a igreja de Éfeso. Da mesma forma, se você for prestar atenção no livro de Atos 2, no momento em que foi derramado o Espírito Santo e os dons espirituais começaram a ser manifestos, Pedro, cheio do Espírito, se levantou para pregar o Evangelho. E ele, na pregação dele, ele usou uma indicação, uma citação, lembrando o que dizia o profeta Joel, o texto bastante conhecido lá de Joel 2:28, e aí ele disse exatamente isso que está acontecendo. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Então, ele exatamente firma a ideia do derramado espírito e dos dons espirituais nas Escrituras. Então, nós podemos afirmar que todo o estudo e todo o entendimento sobre dons espirituais que nós vamos estudar e que nós vivemos hoje na igreja, eles são totalmente amparados e baseados nas Escrituras, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Glória a Deus, que bênção. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, e desde já, aqui a título de colaboração a todos os nossos irmãos que são estudantes desse tema, aos professores, esse tema dos dons espirituais e ministeriais, nós podemos encontrar em várias passagens da Bíblia, mas de modo assim bem didático, nós encontramos aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons. Também, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do capítulo 12 ele vai começar a falar sobre os dons espirituais e também ministeriais. E em Romanos capítulo 12, você também vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre os dons, e a gente percebe que os dons, a partir da conjugação desses textos bíblicos, a gente percebe Paulo falando numa lista em Coríntios, 1 Coríntios 12, em outra lista a gente percebe lá em Romanos 12, e aqui também, irmão Daniel, no capítulo 4 de Efésios, ele continua falando, e a gente percebe, evangelista Wallach, que essa lista, esses dons, eles não são uma lista fechada, como a gente às vezes é tendencioso a perceber que seriam 7 ou 9 dons, e na verdade Paulo vai falar sobre variedade de dons, diversidade de dons, querendo nos ensinar que há muitos dons. E eu gostaria, evangelista Wallach, que o senhor nos falasse um pouquinho sobre nessa perspectiva dos dons espirituais, antes da gente ir para o nosso intervalo. Perfeito, perfeito, pastor Marcos. Essa é a compreensão que nós temos, né? Essa é uma compreensão que Paulo teve e se preocupou em organizar nas suas cartas. Nós estamos partindo do princípio de uma diversidade de dons e que é um rol não exaustivo. O que eu quero dizer com isso? Que é um rol de dons exemplificativo. Pelas próprias colocações de Paulo, tanto em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 7.7, em todas essas situações, Paulo vai falar desses dons espirituais e de suas diversidades. Mas em nenhum momento ele fala que
essa parte numérica, quantitativa dos dons se encerraram ali. Não, pelo contrário. Ele trabalha no sentido de organizar. Então, por exemplo, se nós formos ver 1 Coríntios 12, 28, Paulo ele trata de 8 dons. Quando nós tratamos aqui em Efésios 4.11, ele já vai tratar de 4 dons. Mas isso aí é irrelevante para nós cristãos, porque nós cremos na diversidade de dons e na ilimitação deles. Nós acreditamos perfeitamente que o Senhor Jesus, ele nos capacita para a necessidade atual da igreja. Então ele começa, no mover do Espírito Santo, ele começa a perceber qual é a necessidade que aquela igreja sente. De tal sorte que, quando nós analisamos a carta aos Coríntios, e que Paulo vai exortá-los, alertá-los, para que eles estejam sempre prontos, sempre alerta, para entender que eram no passado hereges, Paulo ele está querendo provocar aquela igreja no sentido de prestem atenção nos dons que vocês estão recebendo e nos dons a serem utilizados pela igreja. Então você vê o mover do Espírito Santo naquela igreja, que Paulo percebeu a situação em que aquela igreja em Corinto estava inserida e se preocupa em exortá-los e quantificar esses dons. E ele diz que, em uma das passagens, pastor Marcos, que para nós buscarmos o dom na medida da nossa fé. Olha só. Então aí nós passamos novamente para uma análise qualitativa, não só quantitativa da quantidade de dons, mas para a parte quantitativa. Paulo também vai exortar Timóteo, dizendo que Timóteo não deixe adormecido o dom que Deus deu. O dom em que Deus utilizou profetas a profetizarem para Timóteo e que Timóteo não deixe adormecer. Então, nesse aspecto, eu começo a perceber a preocupação de Deus, a preocupação do Espírito Santo no contexto da igreja. No sentido de que não basta eu ser contemplado pela misericórdia, pela graça do Senhor, pastor Marcos, diácono Daniel, não basta que nós tenhamos o Espírito Santo, Deus, através do seu apóstolo Paulo, ele nos exorta a nos aprofundarmos nele, cada vez mais, buscando sempre mais e mais a edificação da obra do Senhor. E nós aqui em off tratávamos sobre isso, a questão da hierarquia dos dons, que nós sabemos muito bem que apesar de Paulo quantificá-lo sempre em ordem, colocando o apostolado e a profecia logo no começo das suas passagens, denotando, dando a entender que existe uma hierarquia, nós chegamos a uma conclusão que não há. Eles vão ser exercidos e vão ser aproveitados pela igreja na medida de sua necessidade. Então, por isso que nós acreditamos mais uma vez nessa obra renovadora, nessa obra inovadora do Senhor Jesus, que nunca deixa de faltar os dons para a edificação da sua noiva. Amém. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, continuando aqui com os dons espirituais e ministeriais.